noite. O assunto até é bem interessante, porque nós temos agora até domingo, finados, Dia dos Mortos. É tão interessante porque os nossos amigos desencarnados têm um dia só para ser comemorado aqui no planeta, sendo que muitos deles nos assessoram, nos orientam, estão conosco 365 dias do ano. Mas, enfim, quando veio essa história para mim, nós estávamos numa sessão espírita convencional, essa sessão que nós temos geralmente na mesa, com o Evangelho e tudo mais, que eu costumo participar, embora eu seja muito mais independente, seja um pouco mais solto, assim, de não seguir direitinho, não direitinho, mas de não ser tão rígido naquela ortodoxia espírita, mas eu tenho um grupo em que eu participo de reuniões mensais, onde eu faço esse tipo de reunião. E nós temos esse contato quinzenal, e numa dessas reuniões veio para mim, apareceu esse espírito que queria contar a história dela. E aí eu disse, mas para falar do João, primeiro já vieram me preparando, porque eu, na verdade, eu já estou, eu trabalho já, eu venho de uma família católica e são 35 anos que eu estou já ligado ao Espiritismo. Quando veio para mim, para contar essa história, falaram para mim que eu ia escrever alguma coisa sobre o Joelma. Eu falei, que coisa, eu escrevi sobre o Joelma de novo? Então, uma coisa, poxa, tanta gente já falou sobre o Joelma, até foi feito um livro em cima do trabalho do Chico Xavier. Poxa, se o grande Chico já fez alguma coisa sobre o Joelma, agora eu vou falar sobre o Joelma? Não, peraí, né? Isso é muita coisa, eu não tenho essa pretensão e nem quero ter essa pretensão. E acho que já é um assunto um pouco gasto demais. Acho que todos nós aqui já conhecemos muita coisa até sobre o Joelma e até espiritualmente sobre o que aconteceu o que aconteceu no Joelma, sobre a história. Até tem um filme, 23º Andar, que foi feito em cima de um livro que o Chico psicografou, sobre o Joelma. E aí fiquei um pouco na minha, mas aí nessa sessão em particular, um tempo atrás, apareceu esse espírito e falou, não, mas olha, eu faço parte, daquelas 13 almas do Joelma. Eu já fiquei bastante interessado. Eu falei assim, nossa, mas as 13 almas é bem interessante. E aí esse assunto das 13 almas, para quem não sabe, das 13 almas, e para quem também sabe o assunto das 13 almas, tem alguém aqui que não conhece a história das 13 almas? Bom, tem bastante gente. O que aconteceu? Quando o Joelma pegou fogo, foi do dia 1º de fevereiro de 1974. Então agora, por isso que o livro até foi lançado agora um pouco depois, até era para ser lançado em fevereiro, por uma questão de problemas que nós tivemos na editora, ele acabou sendo lançado um pouco depois. Era para ser lançado justamente 40 anos do incêndio do Joelma. Quando o Joelma pegou fogo, na verdade morreram 189 pessoas, que desencarnaram. Quando os bombeiros começaram a fazer o rescaldo, porque o fogo começou por volta de 8 e pouco da manhã, isso, aquilo, tudo mais, eles correram bastante até para tentar apagar o fogo e tudo mais. E lá por volta de meio-dia, isso, aquilo, o fogo já tinha sido liberado, já acabou. Então assim, no meio do dia já tinha acabado o fogo, só que os bombeiros entraram e, fazendo aquele rescaldo, teve muita gente que se atirou, a gente sabe disso, muita gente que subiu, para tentar fazer o mesmo que tinha acontecido no Andraus 2 anos antes, que muita gente, quando pegou fogo no Andraus, em 72, muita gente subiu na laje do Andraus, e foi assim que as pessoas se salvaram no Andraus. Então a ideia, em 74, quando pegou fogo no Joelma, foi, vamos subir para a laje, porque na laje também a gente se salva. Só que a laje do Joelma se transformou num grande forno, numa grande frigideira. Então as pessoas morreram queimadas ali, ou as que não aguentaram, elas se jogaram. Então, quando eles fizeram
foram fazer o rescaldo, num dos elevadores, eles encontraram um bloco de pessoas grudadas. E essas pessoas foram para o Instituto Médico Legal, os corpos, e eles fizeram o trabalho que tinha que ser feito, e não foram identificadas. Essas pessoas não puderam, na época, por uma questão até de ciência e tudo mais, não tinha DNA, não tinha nada, essas pessoas não foram identificadas. E essas pessoas foram enterradas no dia 2 de fevereiro, sem identificação alguma. E aí, no cemitério da Vila Alpina, aqui em São Paulo. Foram lá, colocaram 13 túmulos bonitinhos assim, e enterraram as pessoas ali. Até aí, tudo bem. Passado um tempozinho, as pessoas até comovidas, algumas pessoas que ficaram interessadas, por aquelas pessoas que foram enterradas sem serem identificadas, as famílias não foram reclamar seus corpos, ninguém foi atrás dessas pessoas. Começaram a ir lá, e, além de velar por esses túmulos, as pessoas começaram a fazer pedidos. Olha, poxa, podia qualquer tipo de pedido. Olha, minha mulher está doente. Podia ajudar minha mulher que estava no hospital? Pode ajudar, por favor? Isso, aquilo e tudo mais. A mulher curava. Olha, meu carro sumiu. Foi roubado. Me ajuda a encontrar meu carro. O carro apareceu. Olha, meu filho está muito mal. Meu filho está doente, meu filho vai morrer. Eu preciso que ele seja curado, ele está na UTI. 2 dias depois o filho saiu da UTI. Mas as coisas começaram a acontecer de uma tal maneira ali, aquilo foi crescendo de um tanto, que as pessoas começaram a fazer placas de granito, inclusive, e elas começaram a colocar essas placas ali, agradecendo no Joel. Essas 13 almas do Joel ficaram colocando nas placas. E isso foi crescendo pouco a pouco, foi crescendo e foi dando resultado. E a coisa cresceu a tal ponto que o pessoal do próprio cemitério, eles fizeram um cercado em volta dos túmulos, fizeram um jardinzinho, ergueram uma capela com um santinho, com tudo mais, e até tem e fizeram até a oração das 13 almas. Existe a oração das 13 almas. Tudo em função dessas 13 pessoas que morreram no incêndio do Joel. Então, quer dizer, é uma história interessantíssima. Então, quando chegou esse espírito e falou assim, olha, eu sou uma das 13 almas do incêndio do Joel, e eu vou contar a minha história de vida. Então eu vou contar para você, não para você, no caso, não vou contar para o seu mentor, o Marco Aurélio, que passa as histórias para mim. Por que eu não fui, até hoje minha família não reclamou, o meu corpo? Por que eu fui enterrada e nunca ninguém foi atrás de mim? Por que se realmente as 13 almas estão lá, os 13 espíritos estão lá ou não estão lá? Como é esse processo do tal milagre? Isso realmente acontece? Como é que é feito esse processo? Como é que acontece? Da pessoa chegar lá, a pessoa vai lá, faz um pedido, e esse pedido realmente acontece. Como é que é esse trabalho do plano espiritual com o plano físico? Como é que acontecem essas coisas? Não é verdade? E eu vou explicar então como é que isso acontece, como é que nós fazemos esse trabalho. E eu quero contar tudo isso porque, na verdade, eu estou me preparando para deixar o cemitério, porque na verdade ela estava no cemitério, fazia trabalho no cemitério. Então eu quero contar toda a história, toda a minha história, e aí depois eu vou me preparar para voltar ao planeta. Eu tenho que me preparar, porque tem todo, para você poder reencarnar, você tem todo um preparo no plano espiritual para você poder voltar para cá.
Então eu tenho que me preparar para voltar para o planeta. Então eu quero contar toda a minha história antes de eu me preparar para poder voltar. Então eu quero começar a contar a minha história para passar para as pessoas. E aí que acabou surgindo a história do 13 Almas, que é justamente a história, né, dessa menina que começa, né, lá na década de 50 e que conta a história de vida dela, que vai chegar até, né, vai culminar com o incêndio do edifício Joelma. E depois lá no final do livro que conta mais ou menos como é que é o trabalho, né, como é que é o trabalho no cemitério, inclusive até, né, com as entidades, né, do cemitério, que aí tira também um pouco do preconceito que a gente tem, até como espírita, de olhar, porque tem uma série de colegas, né, vamos dizer assim, espirituais e amigos espirituais que trabalham, né, ali, que são espíritos que são devotados e que estão ali, por exemplo, para ajudar no tal milagre, né, acontecer, que mostram como é que é feita toda essa magia, né, que acaba fazendo com que um filho seja curado, com que um carro seja encontrado, quer dizer, desde uma situação mais banal até uma situação mais difícil para uma família que esteja enfrentando, quer dizer, são processos muito interessantes. Então, acabou colocando isso. E no meio da trama, quando estava acontecendo tudo isso, eles quiseram colocar para mim o seguinte, falou, olha, a gente quer aproveitar e a gente quer esclarecer muita coisa nesse romance. E a gente quer também esclarecer, né, passar também para as pessoas um outro mistério. Né? Então, nesse livro acaba tendo, além das 13 almas, eles acabaram colocando um outro, desvendando um outro mistério. Porque teve, antes do Joelma, né, antes da construção do Joelma, teve um outro incidente, né, que aconteceu ali no local. Aí eu vou chegar nesse incidente. O que eles querem mostrar também, o que está lá escrito? Eles queriam falar sobre egrégoras. Né? Na verdade, o livro, além dela querer contar a história dela, para ser essa história, né, ficasse um pouco fascinante, né, no sentido de falar assim, nossa, como é que é isso? Vai desvendar a história das 13 almas. Nossa, a Globo já fez uma matéria sobre isso, teve uma linha direta que tentou falar sobre as 13 almas. Então lá agora, né, o livro mostra como é que é o lado de lá. Né? Então o romance está mostrando como é que as coisas acontecem do lado de lá. E o que eles queriam mostrar era egrégora, né? O que egrégoras são nuvens, né? No plano astral, né? No plano espiritual, fala que são nuvens, né? São nuvens de energia que ficam em cima dos lugares. Né? Aqui no centro tem, em cima da casa de vocês tem. Aí você fala, não, eu moro em apartamento. Não, mas em cima do seu apartamento tem também. Independentemente de morar no 9º andar, tem no 10º e tem embaixo do seu. Cada apartamento tem o seu, tem a sua nuvenzinha, sabe? Em cima do trabalho tem, em cima da cidade tem. Então é como se fosse uma redoma, sabe? De energia que paira no local. E aquilo é que vai governando de uma certa maneira, ajuda muito no direcionamento das coisas da gente. Então, por exemplo, se você mora numa casa onde vocês são muito felizes, é uma família assim, feliz no sentido assim, uma família que vive bem, que está sempre de bem com a vida, que vocês falam, não, vamos resolver as coisas da melhor maneira possível, a gente tira tudo de letra, a gente resolve tudo, está tudo certo, a gente vai bem. Então, a sua casa, ela sempre tem uma energia boa, que a gente fala, a egrégora é boa. Então, quer dizer, tudo que você pensar, tudo que você falar e a maneira como você fizer as coisas na sua vida, vai sempre puxar para essa coisa melhor. Então, as coisas sempre vão tender a ser melhores na sua casa. Agora, você imagina, por exemplo, vamos imaginar um vizinho, onde de repente o cara seja um bêbado,
que quando chega em casa bate na mulher, grita com as crianças, bate nos filhos, isso aqui tudo mais. A gente conhece casos assim, a gente sabe de casos assim. Você já imagina como é a nuvenzinha em cima da casa dessa família. É uma coisa muito carregada. E a gente sabe disso, mesmo que ele tente explicar aqui, muito assim para vocês, rapidamente aqui, que eu não tenho muito tempo para falar, é quando você entra num lugar e sente aquela coisa pesada. Isso é normal, todos nós sabemos disso. Você entra em qualquer lugar que seja, às vezes é um lugar até bonito. Você entra num lugar e você fala assim, nossa, dá até um arrepio, uma coisa estranha. Não sei como é que é isso aqui. É aquele lugar, com certeza, a nuvenzinha lá não está boa não. Entendeu? Tem alguma coisa estranha. Hospital, por mais bonito que ele seja, ele pode ter recepcionista bonita, ele pode ter um padrão de enfermagem maravilhoso, ele pode ter uma pintura maravilhosa, pode ser, sabe, um Einstein. Não adianta. A egrégora de um hospital não é legal, porque o hospital está sempre lidando com dor, está sempre lidando com morte. Você fala, mas o hospital também tem nascimento. Geralmente, a não ser que seja um hospital só que lide com maternidade. Mas geralmente os hospitais só lidam com dor, com morte, com aflição. Você nunca vê, né? As pessoas estão sempre lá indo para ver doente. Então, quer dizer, é um estado aflitivo. E aí eles queriam mostrar no livro, justamente, que explicar, não para falar que foi a causa até do incêndio, não era isso não, mas para dizer que no local do Joelma, a energia do lugar já era uma energia pesadíssima, já era uma energia que estava demais a conta ali, naquele lugar. Por quê? Porque ali, já de muito tempo, aquilo já era demais a conta. Então, por exemplo, desde o século XVII, aquilo era um local onde eles açoitavam e matavam escravos. Eu não sabia disso. Então, durante o século XVII, século XVIII, eles açoitavam e matavam naquele lugar. Aí depois, o tempo passou, né, e aí isso vai impregnando também o solo, né, impregna o solo e vai criando energia. Quando foi mais ou menos no começo do século XX, aquilo lá foi se urbanizando, teve, acho que foi, não sei se foi Fábio Prado, teve um prefeito na década de 10, expandiu o centro, aí ali se tornou Bela Vista. Foram fazendo casinhas por ali. Aí teve um professor da USP, que morava com a mãe, com 2 irmãs, isso também está no livro. É onde eu vou chegar, que é o outro mistério que está dentro do livro também. Um professor da USP, que tinha 2 irmãs e a mãe, e ele, num determinado dia, num surto, ele mata a mãe, as irmãs, e joga no poço atrás da casa, que eles tinham no quintal da casa, e ele esconde as 3, e isso daí depois, né, tentou esconder isso, aquilo da polícia, tudo mais, e depois a polícia descobre, e ele, quando a polícia descobre, ele vai e, né, pede para ir no banheiro e se mata. E isso aconteceu em 1948, e em São Paulo ficou conhecido como crime do Poço. Então, se vocês entrarem na internet e depois colocarem lá, crime do Poço, vocês vão achar tudo sobre esse crime. E no livro, eles fizeram questão até de colocar o nome real, porque geralmente no romance eles colocam nomes fictícios, porque os romances eles são verídicos, mas eles sempre trocam os nomes e as situações. E na relação do crime do Poço, quando tem lá no romance, eles colocam os nomes dos verdadeiros. Mas aí você fala assim, nossa, mas aí tudo bem, vai até 6 sobre o crime do Poço, mas assim, o crime do Poço até hoje nunca foi, né, resolvido, porque ele mata a mãe, mata as irmãs, se mata. E nunca ficou resolvido, porque o que levou a fazer isso? E no romance, porque
expuseram o motivo pelo qual aconteceu toda essa tragédia, né? O que aconteceu, por que aconteceu e o que aconteceu com todos os envolvidos depois que eles morreram, né? Para onde eles foram, o que aconteceu com o cara que matou a família, e sabe, as implicações disso, né? Porque a gente, né, ainda a gente, mesmo que até que frequente um centro, que venha tudo mais, às vezes a gente tem ainda uma impressão, né, quando você não leva assim tão a sério, né, a questão da espiritualidade, assim, então, morreu, matou, isso, aquilo, tudo mais e tal, às vezes a gente não tem uma clara impressão, né, que não tem um contato direto com a espiritualidade, de como são as coisas, né, do lado de lá. E, de repente, né, por esses atos e tudo mais, o livro acaba mostrando o que acontece com todos eles. Então isso também é muito interessante que o livro acaba abordando também. Então o livro acaba mostrando, né, a história das 13 almas, desvenda o mistério, acaba desvendando o mistério das 13 almas, acaba desvendando o crime do poço e fala sobre as egrégoras, que são as energias no lugar. E aí eu tive até um dia fazendo uma palestra sobre isso, falando, né, sobre o livro, que aí chegaram e falaram, bom, então, para essa egrégora, que até tem essa questão no livro, falar, não, então quer dizer que para aliviar essa egrégora, eles, né, teve que pegar fogo no Joel, né, e morrer cento e tantas pessoas por causa disso, e aí que até os mentores colocaram, né, no livro, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, que lá já tinha uma energia que não era boa. Mas agora o fogo não tem absolutamente nada a ver com isso, que lá já não era um lugar legal. E cada um, né, com a sua história, né, porque aí você fala assim, porque, né, morreu lá no fogo, então é porque, né, a pessoa, né, cometeu alguma coisa, né, foi na Inquisição. Tem essas, né, teve essas teorias todas, né, que a gente, né, que as pessoas começam a colocar, né, tipo, com ferro fere, com ferro será ferido. E a gente começa a perceber, quanto mais a gente vai estudando a espiritualidade, quanto mais as coisas vão sendo mostradas para nós, a gente começa a perceber que não é bem assim, que cada caso é um caso, que a gente tem que respeitar também, né, a vida de cada um e perceber que nem tudo que acontece é porque teve um motivo X, Y, Z, né, relacionado diretamente, né, a fogo ou alguma coisa nesse sentido. Né? Acho que cada caso está relacionado com cada um de nós. Isso também fica bem claro no livro, né? Com alguns personagens não, com a personagem dela, né? Com essa personagem do 13 almas sim. Né? E que também fica muito claro, falando muito do nosso poder, da escolha, que é muito importante. É o nosso livre-arbítrio, porque nós temos essa capacidade, por mais que a gente não perceba, não queira admitir, né, nós somos os criadores do nosso destino, mas que a gente, né, às vezes tente olhar e falar assim, não, mas está determinado, nasci para ser assim, minha vida foi determinada para ser desse jeito, e não, sua vida pode ter sido determinada dessa maneira, você pode ter até feito um plano para reencarnar assim, você pode ter pensado em seguir de uma maneira desse jeito, mas você a qualquer momento pode mudar o rumo. Nós podemos mudar. É isso que o livro mostra, porque todos nós estamos fadados à felicidade, não tem jeito, que é outro ponto muito importante que está lá. Não tem como a gente fugir, isso é muito importante. Só acho que é para a gente até poder fechar aqui o nosso bate-papo de hoje. Né, que todos nós, né, como espíritos, estamos fadados à felicidade. A gente não tem como fugir disso. Por mais, às vezes você olha em volta e fala, nossa, mas está tão difícil aí fora, né, as coisas estão tão terríveis, está tudo ruim, aquilo. Mas nós vivemos num mundo em que, outro dia, nós tivemos uma sessão em que nós estávamos falando a mesma coisa, e aí veio um espírito e disse assim, nossa, mas vocês reclamam tanto que as coisas estão difíceis e que está tudo difícil, e que está tudo rápido e que... ele falou, olha,
No meu tempo, a gente percebeu que era lá atrás, né? No meu tempo, a gente reclamava também que era tudo muito rápido. E a gente andava de bonde e passava mal. E a gente via um carro andar 20 km por hora, a gente achava aquilo uma coisa do outro mundo. Então a gente também reclamava 100 anos atrás. Então vocês continuam reclamando. E daqui 100 anos vão reclamar do mesmo jeito. E o mundo não vai acabar, o planeta não vai derreter. E a gente vai continuar, e vocês vão continuar, e vocês vão voltar, e a gente vai continuar reencarnando, e assim será. Então, tem que se adaptar. Não tem jeito. Então, o negócio é nós olharmos com outros olhos mesmo a vida e a gente perceber que a gente pode mesmo fazer as coisas acontecerem de uma melhor maneira. Eu acho que nós, como espíritas, acho que tem a sorte de poder olhar tudo com mais humanidade, de ser mais humanista. Então, olhando dessa maneira, a gente consegue mesmo dar um passo melhor para fazer as coisas acontecerem de uma melhor maneira. E acho que é isso. O recado eu acho que era para ser dado. Oi, fala. Uma pergunta rápida. Pode? No caso das egrégoras, né? Das nuvenzinhas? Se caso ela esteja num lugar e a pessoa que habitar aquele lugar tiver uma boa energia, tiver uma boa situação astral, ela se afasta ou ela vai sempre... Ela se transforma automaticamente. A gente consegue mudar ela. Totalmente. Totalmente. Não é tem uma coisa como. fixa. É como a gente fala, uma gota de bondade acaba com 10 de maldade. A gente é capaz de Você tem a energia boa, às vezes entra, né? Fala, comprou uma casa, né? Comprou a casa do bêbado. Você chegou lá e comprou a casa, nem sabia que era do bêbado, comprou a casa do bêbado. Chegou lá, você até pode sentir uma coisa ruim. Como a gente tem esse hábito, por exemplo, eu tenho esse hábito junto com a minha família. Então, você pode fazer, por exemplo, evangelho. A gente tem a mania mania não, mas a gente tem um hábito, um pouco assim, de fazer sempre uma oração em casa. Isso é primordial, gente. Não tem como, é uma vida de hoje. Não fizer, isso é como uma proteção. É como você ter isso firme no carro. Você tem que ter alguma coisa nesse dia. Se não fizer nada, você não faz quando você sai de casa, fazer um pensamento, fazer alguma coisa, então na tua casa você faz. Se você fizer isso constantemente, então você chegou lá na casa, já percebe uma coisa boa, mesmo que não percebeu também. Eu não tenho essa sensibilidade assim também. Mas você chegou, comprou e nem sabe que tem essa energia ruim. Eu não percebo nada mesmo, não sou desligado. Mas aí você faz, e mesmo também que você não percebe também, você tem energia tão boa, você é tão na paz, você é tão bem, que automaticamente o teu bem já começa a quebrar aquilo. Isso que é bom, entendeu? Então é isso, é uma coisa de entender mesmo o negócio. Porque às vezes a gente fala, né, nossa, mas é tão pesado isso, aquilo, como é que eu vou fazer, né? Não, é natural, o nosso bem quebra, né? O bem sempre vence, não tem jeito, tá bem, então. Mas é isso, alguém tem mais alguma pergunta? Ou alguma perguntinha, então? Eu acho que é isso, gente, daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco não vai ter, eu vou atrapalhar a sessão de passe de vocês. Tá certo? Então, obrigado pela oportunidade e uma outra hora a gente volta. Bom, gente.